Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, gente. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre o sândalo. Isso mesmo, sobre o sândalo. Aqui tem um incenso natural meu, queimando de sândalo, tá? Esse aqui é o Santalum Absolute. É um incenso que eu fiz de vários tipos de sândalo. São bastões defumadores de sândalo, tá? E neles contém vários tipos de sândalo. Não todos, né? Por que não todos? Porque eu ando fazendo há um tempo um estudo sobre os sândalos, né? Que eu desenvolvi, uma apostila tal, que eu ainda estou terminando de escrever. Né? Eu venho estudando bastante sobre os sândalos, as propriedades de cada parte de sândalo, de cada parte do sândalo, dos tipos de sândalo, sândalo vermelho, sândalo indiano, sândalo amíris, né? O Santa Luís Picatum australiano, enfim, as várias espécies de sândalo que a gente tem no mundo, que não é só o indiano, né? A gente tem vários tipos. Aqui hoje eu trouxe 3 pacotinhos, tá bem desbotado o meu vídeo, eles são mais corados. Ele tem um amarelo ocre, esse daqui é a raiz. O cerne do sândalo ele tem uma cor mais cremosa e o sândalo alba ele é mais cor de papelão, né? Eles aqui estão em pó no caso, tá? Eu queria mostrar para vocês e explicar um pouquinho a diferença deles. Eu trabalho com eles, né? Eu comercializo e também uso para fazer incensos, que são esses bastões aqui, que nem aquele que está queimando nesse incensário que eu fiz natural aqui, tá? Então, esse incenso que está queimando se chama Santalum Absolute. Por quê? Porque nele eu uni 5 tipos de sândalo, representando o pentagrama, tá? E tem um outro também que se chama Coração de Sândalo. Por que coração de sândalo? Porque ele é feito do coração, do cerne do sândalo australiano, tá? Lembrando que tem várias espécies de sândalo, né? O sândalo australiano, nós usamos ele em 3 partes no caso. O cerne, que é o seu coração, que a gente chama de coração de sândalo. E nos meus estudos, ele é regido pelo elemento água, sentimentos, né? É o sândalo que a gente vai usar mais para trabalhos de magia de amor mesmo, tá? Ele é mais voltado a isso. E também a centralização. É o sândalo que traz maior equilíbrio espiritual. Tanto ele quanto o sândalo albo, que seria um elemento éter, né? Mas isso é um estudo um pouco mais aprofundado, né? Que eu vou falar para vocês mais para frente, para vocês entenderem melhor os elementos de cada parte do sândalo e de cada espécie de sândalo, tá, gente? Então, assim, a gente vai estudar nesse contexto dos sândalos que a raiz, por exemplo, ela é regida pelo elemento terra. É óbvio, né? Raiz, elemento terra. Ela busca o que? A ancestralidade. Ela traz aprofundamento nas relações, intensidade, profundidade, nos estabiliza, né? E aí é onde você vai usar ele para magias de aterramento, até magias de prosperidade também pode ajudar. A raiz do sândalo. Não seria o sândalo álbum e nem o cerne do sândalo. A raiz do sândalo seria para várias coisas que envolvam firmeza, estabilidade, né? A força da terra, a energia da materialidade, da materialização. É o sândalo menos elevado. Ele tem um cheiro muito parecido com a madeira do meio do sândalo, do Sândalo spicatum. Porém, ele tem um toque um pouco mais amadeirado e menos resinoso. O cerne do sândalo, que é o coração dele, é o miolo do sândalo, ele tem um cheiro mais resinoso, uma coisa meio palo santo, né? Porque o palo santo é uma madeira que tem muita resina no seu óleo essencial, ali na sua composição. Então, esse cerne ele é um pouquinho mais resinoso. É uma diferença muito mínima que só uma pessoa de nariz treinado iria entender melhor,
né? Então é questão de queimar, de sentir, de fazer tintura, né? Fazer óleos e sentir a diferença do cheiro, que é mínima, tá? Então a gente vai aprender que esse cerne a gente vai usar exatamente para coisas que estejam relacionadas à emoção, né? À centralização, ao equilíbrio. É o melhor para equilíbrio das emoções, tá? E para o espírito, a gente usa mais o sândalo indiano. Para o emocional, a gente usa mais o coração do sândalo. Para a parte de firmeza e materialidade, a gente usa a raiz. A raiz pode ser usada também para vários trabalhos amorosos, também para tudo, mas tudo que se necessite uma estabilidade, uma materialidade, porque a raiz do sândalo está ligada à materialidade do sândalo, na magia do sândalo. E não confundam essas coisas que vocês acham por aí em loja esotérica, loja de umbanda, que infelizmente o pessoal vende muitos fakes, tá? Essas raízes de sândalo que vendem por aí, infelizmente não são raízes de sândalo, tá? Não tem nada a ver com raiz de sândalo, nem o cheiro, nem é, né? Infelizmente é uma coisa que é totalmente comercial e as pessoas pouco estão se importando se é verdadeiro ou não. Elas simplesmente querem vender. Infelizmente, essa é a realidade. Então, tome muito cuidado ao comprar. Aqui vocês podem achar o verdadeiro sândalo indiano, o coração do sândalo australiano e da raiz do sândalo australiano, que tem as suas diferenças, principalmente em usos mágicos, né, para banhos, para defumações, né, para fazer incensos como estes, né? Que são muito gostosos para queimar no ambiente, queimam muito bem, né? É uma energia muito estabilizadora, é uma energia muito boa. O sândalo, ele é usado para tanta coisa na magia. Ele é muito geralzão, né? Então ele traz boas energias, ele é para meditação, enfim, para muitas coisas, muitas coisas. É muito positivo você queimar sândalo em casa, né? Mas você precisa aprender a usar cada parte do sândalo com suas propriedades específicas. Porque se você vai fazer um uso magístico, você vai entender que cada parte dele, cada tipo tem um elemento, né? A gente tem um sândalo vermelho que vai para o elemento fogo. A gente tem a raiz do sândalo que está ali representando a terra, a materialidade, né? As magias mais materiais usadas que se pedem o sândalo, é ele que você vai usar. Aquilo que você quer prolongar, é ele que você vai usar. Quando você quer se fixar em algo, é ele que você vai usar. E o cerne, ele vai trabalhar as emoções. Simples, os sentimentos, né? Então é ele que vai te trazer. Se você usa os dois aliados, água e terra, ele vai trazer estabilidade dos sentimentos. Ele vai te ajudar a pôr os pés no chão com relação aos sentimentos. Então você vai entender cada elemento deles e vai desenvolver a sua magia a partir daí. A sua terapia, a sua magia, que seja, né? O sândalo indiano ele já vai mais na raiz espiritual. Ele é o sândalo branco mais elevado, né? Então ele tem uma conexão mais puxada para o éter, tá? Então ele já não vai tanto para esse lado emocional, né? Ele engloba um pouco de tudo, digamos assim, mas ele é muito mais espiritual, tá? Então, cada sândalo, cada parte dele, assim como o sândalo espicato em pó, ele em geral, ele já é um uso muito genérico, porque vai pegar de tudo dele, né? Cada parte é importante, cada parte tem uma regência, assim como uma árvore, né? As folhas, né? As flores, a raiz, cada parte tem um elemento, né? Elemento ar, elemento água, elemento fogo, numa própria árvore. Por que que no sândalo não teria, né? E aí a gente entende através do cheiro e também testando as propriedades, usando mesmo. Isso daqui é observação, é teste, é uso, tá? Não é achismo, tá? A gente entende, testa,
faz alguns testes de magia ou de incenso mesmo e percebe que eles realmente são favoráveis mais para um lado do que para outro, né? Então eu vim falar um pouquinho disso para vocês. Quem precisar desses sândalos eu tenho ainda. Não tenho muito, tá? É uma coisa um pouco difícil de conseguir, esses tipos específicos, e ainda mais quando mandam original, porque infelizmente, né, a gente tem muitos vendedores falsificando esses produtos, tá? Eu já comprei, já veio, era tudo do mesmo, não era verdadeiro. Eu conheço a raiz, eu conheço o cerne e já me mandaram lotes assim repetidos. Eu pedi vários e mandaram tudo do mesmo, me enganando, tá? Então, assim, tem que conhecer porque é difícil, tem muita enganação. Às vezes eu consigo pedacinhos de madeira, às vezes eu consigo já em pó. Eu prefiro em pó porque para mim é mais fácil para trabalhar para fazer incenso. Mas infelizmente tem muitos pós de sândalo fake na internet, principalmente os da China. Infelizmente é um mercado muito triste, sabe? Então é difícil de achar e não é tão difícil de achar. O problema é quem mande o verdadeiro, né? Que o que tem de espertinho aí não é fácil, tá, gente? Então eu vou deixar vocês aí. Tá aqui queimando meu incenso de sândalo. Demora, né? Porque são umas torinhas bem... É bem grossinho, parece um dedo, né? Essa ficam meio rachadinhas porque é puro sândalo, tá? Esse daqui é puro sândalo mesmo. Seca ao sol, aí dá uma rachadinha mesmo. A gente coloca em qualquer lugar assim, ele fica em pezinho, né? E vai queimando, vai queimando. A cinza fica bem clarinha, né? É um cheiro bem amadeirado, leitoso, né? É muito agradável queimar sândalo em casa, tá? Então, quem precisar de incenso verdadeiro de sândalo, para quem quer uma coisa mais unindo todos os elementos, é o Santalum Absolute, que é o nosso incenso de vários tipos de sândalo. E para quem quer uma coisa mais puxada para magias de amor e centralização, equilíbrio, é o cerne do sândalo ou coração de sândalo, que é um incenso que eu fiz igual esses aqui, é a mesma coisa, tá? Só que é feito deste pó. E o outro não, o outro tem sândalo indiano, tem raiz de sândalo, tem sândalo australiano, tem amires, tem vários tipos de sândalo, né? É uma coisa e outra é outra. Vocês vão perceber pelo cheiro, tem uma leve diferença, mas vocês vão perceber, tá bom, gente? E quem precisar dos pós, eu já tenho eles em pó. Não por muito tempo, tá acabando. Esses incensos, inclusive, acabaram, só tem um pacote, acabou mesmo. É um lote que já estava sendo esperado e já vendeu, já acabou, né? Só ficou os meus e um pacote, realmente, tem um pacote de cada, tá? Então, quem não correr, acabou mesmo. Agora, só no que vem, no começo do ano, né? Comprar mais óleo, porque nos incensos não vai só o pó, só a madeira, vai óleo essencial. Então, sai mais caro do que comprar o pó, né? Porque eu tenho que pôr óleo essencial, preparar ele. Ele vai ser banhado com óleo essencial, então fica mais caro, tá bom? E eu tô sem. Eu só tenho os pós. Então, quem quiser os pós, aproveita enquanto tem. Tá acabando. O sândalo indiano tá no fim. Eu tenho a raiz do sândalo, pouco, e tem um pouco mais desse daqui que eu comprei mais, tá? Mas é porque eu peguei bem mais dele por conta do incenso específico dele, tá bom? Então são matérias-primas difíceis de achar e se vocês quiserem, vocês podem me pedir. Inclusive eu tenho um grupo de vendas no Zap e eu posso colocar você lá, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero que esse conhecimento tenha agregado alguma coisa na vida de vocês, tá? Eu estudo muito o sândalo, tenho muita coisa legal a passar sobre o sândalo, as propriedades. Isso aqui é uma coisa bem básica que eu falei, né? Mas tem muita informação legal vindo aí, tá bom? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.